Eu sou o pastor Ailton Gomes e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você está prosperando na adversidade? Eu vou ler um texto e compartilhar um personagem bíblico que fala exatamente sobre isso. Prosperando na adversidade. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de lhe pedir, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe as minhas mensagens, os meus vídeos, tá ok? Eu gostaria de ler Gênesis 26, a partir do versículo 1, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrine nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12. E semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande, prosperando na adversidade. Neste texto sagrado, percebemos como Deus prosperou Isaque, inclusive durante a adversidade. Mesmo em meio à fome que assolava a terra naqueles dias, Deus prometeu abençoar Isaque onde ele estava habitando. Qual era o caminho, o segredo de Isaque prosperar em meio às adversidades? O texto diz, no versículo 1, que havia fome na terra, além da primeira fome. Percebe-se então que houve uma fome e depois teve uma outra crise de necessidades de fome. Mas por que Isaque prosperou em meio a essa adversidade? Primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto é porque ele seguiu as orientações divinas. Este é o caminho para que ele pudesse prosperar, seguir as orientações divinas. Deus aconselhou Isaque a não descer ao Egito, no versículo de número 2, Gênesis 26, 2. Muitas vezes somos tentados a buscar felicidade no Egito. Sabemos que o Egito representa o mundo. Todas as vezes que você tenta voltar para o mundo no sentido pecaminoso, uma vez que você entregou a sua vida aos cuidados de Deus, agora tenta voltar à sua velha vida, tentando buscar ali facilidades para crescer, para prosperar, você certamente não irá ter êxito. O êxito de Isaque foi seguir as orientações divinas. E Deus disse para ele: não desça ao Egito. E ele simplesmente obedeceu.
E após esta obediência, Deus renovou a promessa de abençoar Isaque e a sua descendência como havia prometido. O que certamente nos motiva a continuar crendo, a continuar crescendo, principalmente quando Deus renova as suas promessas nas nossas vidas, como fez com Isaque. Isaque então obedeceu a Deus, ficando em Gerar. Deus quer nos exaltar no mesmo lugar que muitas das vezes fomos humilhados. No Salmo 32, versículo 8, diz assim: o Senhor promete orientar-nos e guiar-nos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Tudo que Deus quer para prosperar a minha vida e a sua vida, mesmo em meio às pandemias, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, tudo que Deus espera é nos dar orientações, que possamos, então, seguir essas orientações divinas para crescer, para avançar e, acima de tudo, para prosperar. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que a bênção do Senhor é que enriquece. Deus é que promove o crescimento. O versículo 12 de Gênesis 26, versículo 12 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando Deus resolve abençoar-nos, em pouco tempo recuperamos as perdas. E uma das coisas que também me chamou a atenção nesse texto, que a prosperidade desperta inveja em outras pessoas que estão à nossa volta. No versículo de número 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E ainda no Salmo 112, versículo de número 10, o salmista afirma que o ímpio, o invejoso, chega a se enraivecer e se consumir por causa da prosperidade do justo. Os filisteus não estavam entendendo nada. Como pode Isaque crescer, prosperar tanto em meio a uma crise, em meio a uma adversidade? Como diz o texto aqui, semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medida, porque o Senhor o abençoava. Então despertou inveja, pessoas que não estavam entendendo como pode essa pessoa crescer, avançar, prosperar em meio a uma crise. A resposta está na obediência de Isaque. A Bíblia diz que Deus o orientou e ele simplesmente seguiu as orientações divinas. Quer crescer em meio à crise, quer crescer em meio às adversidades, segue as orientações do Senhor, colocando Deus em primeiro plano, seguindo as suas dicas, as suas orientações, seguindo a sua palavra, e certamente você vai crescer, vai prosperar em qualquer lugar, porque quando Deus quer abençoar, em pouco tempo você consegue recuperar todas as perdas. Mas tudo depende de você seguir as orientações divinas, depositando a sua confiança e a sua fé exclusivamente nele. A nossa prosperidade vem do Senhor.
E Ele nos faz prosperar mesmo nas adversidades. A fome podia estar assolando a terra. O servo de Deus, porém, experimentava fartura e abundância em meio à escassez. Tudo isso porque o Senhor promete abençoar toda a obra das nossas mãos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que você possa crescer e prosperar muito, mesmo em meio às adversidades. Que Deus te abençoe.